Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o podcast videocast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver este episódio na Liga TV ou então ouvir no Spotify ou então no iTunes. O nosso convidado de hoje teve uma passagem por Portugal bastante expressiva. Entrou pela porta do Real Sport Clube, depois foi atleta do Rio Ave e mais tarde do Sport Lisboa e Benfica, onde conseguiu também ser um dos melhores marcadores dessa temporada. Andou pela Europa fora, entre Mónaco, Galatasaray, Tottenham e, portanto, hoje está no Brasil, no Grêmio. É por isso, Carlos Vinícius. Carlos, bem-vindo. Obrigado, um prazer estar falando contigo, estar falando aí com vocês. Vamos aí falar um pouco daquilo que é a nossa trajetória. Muito bem. Vinícius, antes de mais dizer que é Carlos Vinícius, como é que preferes? Vinícius, pode ser. Quis antes de mais dizer-te que para nós é um gosto e um orgulho enorme também receber-te cá. Tu que foste, como dizíamos na introdução, um dos melhores marcadores das nossas competições. Vamos começar pelo princípio. Começaste bem cedo no Brasil e eu gostava de perceber quando é que tu te apercebeste, em que momento é que te apercebeste que querias ser jogador profissional? É verdade. Muito feliz de receber essa oportunidade em Portugal, né? Na segunda divisão, no Real Sport Clube. E a gente aqui no Brasil, as crianças, elas sempre já crescem com essa do futebol, de tornar jogador profissional de futebol. Mas esse sonho começou a ficar de verdade mesmo, foi quando a gente saiu do Maranhão, né? Que eu sou aqui do estado, Maranhão. Quando eu saí para Goiânia, né? Muito bem. E foi lá em Goiânia que eu recebi um convite, a oportunidade, pelo Luiz Neves, que era o diretor do Real Sport Clube, de ir a Portugal. E foi aí onde tudo começou. Muito bem. Começaste pelo Real, mas gostava de perceber como é que foi essa tua mudança do Brasil para Portugal. Ou seja, o que é que te custou mais? Que tipo de pensamento é que tu começaste a assumir quando a oportunidade de, olha, Vinícius, tu vais sair do Brasil para ir para a Europa, para Portugal, como é que a mudança de pensamento começou? Na situação que eu estava aqui no Brasil, dentro do futebol, já estava muito complicada, já não tinha muita opção, né? Estava no Grêmio Anápolis e então, assim, a ida a Portugal ela foi mesmo como uma oportunidade do tudo ou nada, digamos assim, né? Muito bem. Eu lembro que na semana que eu fui observado pelo Real Sport Clube, eu ia parar de jogar bola, por exemplo, né? Porque tava muito complicada a situação, não estava bem. Então eu encarei essa situação em Portugal como a última, né? Ou seja, não tinha outra opção em mãos e eu tinha que ir lá e dar tudo. E desde o primeiro momento que eu entrei em Portugal, que eu entrei no Real Sport Clube, já foi determinada a entregar tudo, porque eu sabia que ali eu poderia mudar a chave de tudo aquilo que eu estava vivendo nos últimos tempos aqui no Brasil, né? E foi muito bom. Obviamente que no fundo a gente fica com aquela tensão de como é que vai ser, porque não estamos mudando aqui dentro do Brasil, de um estado para o outro, estamos mudando de um país para o outro, mas foi muito top. E até então que essa relação até continuou, mesmo depois eu saindo para outros países, voltei ao Benfica, e ainda assim saindo do Benfica para outros países, para outros clubes, a gente continua com uma relação muito boa, inclusive tenho aí moradia aí. Muito bem. Então, assim, foi top, porque verdadeiramente Portugal foi uma mudança de chave na minha vida. Então tu pensaste em desistir do futebol sem saber toda a carreira fantástica que acabarias por ter. Na verdade, já tinha até desistido, né? Eu só estava mesmo à espera daquela quinta-feira, daquele jogo treino, para me acabar ali com o futebol, e foi aonde recebi essa oportunidade pelo Real Sport Clube, e daí mudança de chave totalmente.
tu vens para o Real e é curioso porque tu tens, eu vou dizer, uma das... por acaso estava aqui no meu guião já, tu tens uma ascensão absolutamente meteórica no futebol português e também no futebol internacional. Ou seja, e agora estás-me a dizer que estavas a pensar em desistir e é de facto curioso pensar que alguém que estava a pensar em desistir depois faz a carreira que faz. Quando vens para o Real, quando vens para Portugal, o que é que muda concretamente nessa fase da tua vida? Eu acho que foi a forma de encarar a oportunidade, né? Porque às vezes a gente vai para um tipo de oportunidade, começa, ok, se não der ali, vai dar em outro lado. Não, eu só tinha mesmo essa porta que tinha que dar, não tinha outra opção. Era essa e tinha que dar em cima dessa oportunidade. E a verdade é que desde o primeiro momento, lembro que no meu primeiro jogo de estreia, por exemplo, na Taça da Liga, já foi 1-0 em cima dos belenenses, e classificamos para a Taça da Liga. E a partir daí, no sábado seguinte, já foi estreia na segunda liga com Leixões, fiz hat-trick, né? Ganhamos 4-1, então foi muito rápido. E havia que passar de 6 meses, que eu já estava em Portugal, 5, 6 meses, assino um contrato com o Napoli, da Itália, 5 anos de contrato. Então, assim, 6 meses atrás estava já tudo certo para parar de jogar, né? Acabar a carreira. E 6 meses para frente, estávamos assinando 5 anos de contrato com o Napoli. Então, são coisas que, no fundo, a gente até traz como exemplo de que nunca é tarde, né? Certo. Nunca é tarde para a gente conseguir os nossos sonhos e objetivos. E aí, hoje a gente está aí como prova viva, né? Porque, como eu falei, eu propriamente já tinha largado, só estava à espera daquele jogo treino, e desse jogo treino foi onde tudo mudou. Tu, na verdade, quando chegas ali ao Real, era como estavas a dizer, depois tens ali um momento de explosão que te faz assinar pelo Napoli, da Itália, ainda que não tenhas propriamente, vou dizer, vestida em jogo a camisola do Nápoles. Mas agora pergunto, dentro do Real, quando ainda cá estavas pela segunda liga, alguma vez sentiste que estavas noutro nível, noutro patamar em relação aos teus companheiros de equipa? Ou essa humildade foi perdurando com o passar dos anos? Não, é verdade que não vesti a camisa de jogo do Napoli, né? Eu costumo brincar que eu tenho um jogo treino pelo Napoli e um gol. Então tá top. Mas em questões do Real Esporte Clube, é normal que eu chegue ali com a margem muito grande para aprender, né? Tudo era novo para mim, né? Tanto na preparação ali e tudo. Dentro e fora do campo, tudo era novo. É como eu falei, não muda-se aqui de um estado para o outro aqui dentro do Brasil. Estamos mudando de um país, né? E de uma escola muito forte na formação, naquilo que é a forma de ver o futebol, que é Portugal. Então, tudo foi novo naquela altura, mas até ontem, por exemplo, eu falei disso, que aquilo que eu aprendi em Portugal, dentro do futebol, me deu conhecimento para me viver todas as ligas nos países que eu fui dentro da Europa, né? Então, daquilo que eu aprendi em Portugal, tudo que veio, nada era mais novo, porque eu já tinha aprendido aquilo. Estou dizendo em termos futebolísticos dentro do campo, Sério? técnico e tático, né? E que, para mim, diga-se de passagem, é uma das melhores escolas que tem, né, do futebol, é Portugal. Então, é por isso que eu falo, foi um encaixe perfeito. A porta que eu entro na Europa foi a perfeita, porque daí, quando eu aprendi em Portugal, já bati, por exemplo, na Premier League, já nada era novo, porque eu já tinha Claro. visto coisas, conceitos dentro do futebol que já lá em Portugal. E aliás, há uma coisa característica que também ajuda, que é o facto de falarmos a mesma língua. Ainda com algumas diferenças, das gírias, como se diz no Brasil, algumas diferenças, mas isso, sentes que isso também, o facto de teres entrado pela porta da Europa, ou melhor, a porta da Europa ter sido a de Portugal, isso também teve toda a diferença no processo de evolução seguinte, ou seja, mais do que o nível competitivo, a questão mental do futebol europeu ajudou-te a ser o facto, ou melhor, o facto de começares em Portugal? Foi a principal, né? Como eu falei, ainda bem que foi Portugal, porque foi mais tranquilo em termos fora do campo, em termos de alimentação, da língua e tudo,
foi mais tranquilo, até mesmo do clima, né? Já não pega. Imagina o que é mudar daqui para a Premier League, por exemplo, a Inglaterra. Certo. Né? O choque é muito grande em termos técnico e tático e também climático e por aí vai, a cultura. E Portugal me ajudou muito a minha família por conta disso, né? Já ali tem ali a facilidade da língua, da alimentação e tudo, e do clima, do clima, como eu falei, e me ajudou muito. O principal para mim, porque no fundo as questões climáticas a gente adapta, né? Ainda mais do jeito que o mundo está hoje, os acessos e tudo, questões de alimentação, consegue se adaptar. Agora, para mim, a grande diferença foi aquilo que eu aprendi técnico e tático dentro do campo em Portugal, me ajudou muito. Relativamente à questão do clima, agora também estás numa zona mais fria do Brasil, não é? O sul do Brasil é bem mais frio, portanto, se calhar se tivesse saído do sul do Brasil logo para a Inglaterra, até nem te tinhas assim adaptado tão mal, porque ias do frio para o frio, basicamente. Não, mas não se compara aqui. E até mesmo agora estamos vivendo aqui um calor de 35 graus, a sensação de 40. Nem se compara com aquilo que é o frio de Holanda ou Inglaterra e por aí vai. Realmente lá é o frio de verdade. Aqui é só aquecimento. Aí então está difícil de correr, não é? Com esse calor está difícil de correr. Exato. Olha, Vinícius, na tua chegada a Portugal, já falamos um bocadinho disso, tu depois dás o salto para o Rio Ave, fazes ali uma época bastante boa, vamos dizer assim, onde ganhas uma visibilidade ainda maior, e o que te faz dar o salto para a França. Essa transição de sair de Portugal para a França, como é que tu a viveste, sendo que saías, ou seja, tu fazes uma boa formação no Brasil, é um facto, Santos, Palmeiras, vens para o Real e jogas no Rio Ave e depois acabas por ir para um dos clubes mais históricos de França. Como é que tu viveste essa transição para o futebol francês? Na verdade, foi sempre os passos que eu fui dando, foi sempre de tensão, naquela tensão do ok, vamos ver lá se eu sou para esse nível, né? Que é quando chega em Portugal, vou para a segunda liga, ok, vamos ver aqui se eu sou para esse nível. Conseguimos provar, e aí vou ao Napoli faço a pré-temporada, e aí eu vejo que é super normal, né? Ainda mais no Napoli que fez 91 pontos e perdeu o campeonato italiano para a Juventus que fez 92. Certo. Então assim, tinha um grande plantel e tudo, então era super normal, eu vim emprestado como eu vi ao Rio Ave. E aí quando eu chego no Rio Ave, ok, agora é a primeira liga, vamos lá ver se eu sou para isso, né? E fiz 20 jogos, acho 14 gols. Foi uma média boa que nos leva a esse passo, né? Do Mônaco, e aí quando tu chega no Mônaco, fala assim, agora estamos de verdade, né? E a verdade é que conseguimos salvar o Mônaco daquela situação, que o Mônaco estava para descer divisão e não desceu divisão por um ponto. Às vezes a gente tem daquela de que contribuiu para o clube só quando é nos títulos, mas eu digo que a gente contribuiu para o Mônaco naquele momento, foi de uma grande vitória, né? Porque o clube não desceu divisão e a gente contribuiu. E ali também eu pude dar uma contribuição boa, né, que foi 6 meses, né, de empréstimo. Certo. E aí, em seguida, esse nível que nos leva, essa afirmação nesse nível, foi onde leva a transferência do Benfica, né? Certo. Que aí foi onde a gente fixou mesmo nesse nível de onde eu tive a verdadeira oportunidade, né? Porque até então no Mônaco quem jogava mais era o Falcão, né? O avançado. Certo. Então foi no Benfica que a gente teve ali a afirmação mesmo de que não, agora vai. Agora estamos de verdade. Como é que tu reagiste a essa contratação do Benfica? Ou melhor, antes de seres contratado, como é que reagiste ao interesse do Benfica, que é um emblema histórico e de grande peso aqui em Portugal? Foi um impacto muito grande, né? Como eu já tinha passado por Real Esporte Clube, pelo Rio Ave, já sabia, ou seja, não era... Eu já tinha um pouco de entendimento daquele que era o Benfica, do clube que é, da grandeza que é,
E eu lembro que eu cheguei na altura como a terceira maior contratação da história do clube, né? E com a terceira, e junto comigo chega a primeira a maior contratação da história do Benfica, que era o Raul de Tomás, o RDT, né? Sim. Então, assim, e chegamos nós dois como avançado, e já tinha o Seferovic, que já era o último melhor marcador Certo. do último campeonato. Então, assim, só que logo eu adotei e entendi, ok, eu vou arrancar essa corrida em terceiro. Né? Eu sabia do que se passava, daquilo que estava correndo no clube, né? Ou seja, o Seferovic, melhor marcador, Certo. o RDT é a maior contratação e eu como terceira maior contratação da história, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que aproveitar os tais 5 minutos que iam me dar. E já fui logo de início, né? Porque a minha estreia foi no Estádio da Luz com o Passo de Ferreira. E ganhamos e entrei na segunda parte e fiz um gol. Ou seja, na estreia já fiz gol e daí fui usando esse tempo, esses 5 ou 90 minutos, para fazer gol e, no fundo, consegui ser o melhor marcador dessa época, né? E foi top, volto a repetir. Mais uma vez aprendi muito com o país, com o clube e o Benfica. Só quem esteve lá dentro sabe do que eu estou falando, que é um dos maiores clubes do mundo, né? É um dos maiores clubes do mundo, não somente de Portugal, mas dos maiores clubes do mundo. E eu fico feliz de fazer parte ter feito parte desse clube, da história que é o Benfica, e me ajudou muito. É o que eu falo. O Benfica fez parte e me deu confianças e certeza para dar um passo mais acima, por exemplo, que é da Premier League do Tottenham. Do Tottenham, exatamente. Mas já lá vamos à Inglaterra e à Premier League. Eu ainda quero tocar aqui no ponto do Benfica. Antes de também irmos à questão dos golos, queria falar do teu primeiro dia no clube. O que é que tu sentiste quando chegas ali ao Estádio da Luz e vês aquela imensidão de estádio? Qual é que foi a sensação? Se ainda tens recordações do teu primeiro dia no clube encarnado? Na verdade, tu já começa a ver a diferença, por exemplo, nas redes sociais, quando começa já aquela movimentação de que teu nome está sendo vinculado ao clube, né? E depois é onde tu vai ao Estádio da Luz para fazer as questões de contrato e assinatura e tudo. E tu vê aquele estádio, dá logo aquele impacto e aquela certeza assim, uau, agora estamos aqui num clube grande, num clube que tem história e tudo. E isso sela quando tu vai ao Seixal, né? No centro de treino, que é o Seixal, e tu começa a viver aquilo e verdadeiramente já chega logo confirmações de que realmente tu tá num grande. E aí tu vai vendo ali experiências nos jogos e participações ali que é só vivendo ali no momento que tu consegue mesmo sentir, e até é difícil de explicar, e como a gente fala que os ambientes da Luz, dia de jogos é top, é top. E tu tinhas esse faro para golo, como já disseste, eu pergunto, tu quando chegaste ao Benfica, ok, analisaste, eu sou a terceira maior contratação, mas à minha frente, passa a expressão, eu tenho a maior contratação e o melhor marcador da temporada passada. Tu alguma vez imaginaste que ias ser o melhor marcador daquela temporada, ou isso nem sequer te passou pela cabeça e estavas só focado em querer jogar? Não, eu sou, como se diz, sou muito humilde a essas situações. E se eu disser para ti, não, eu cheguei e já sabia que eu ia ser o melhor. Não, eu sabia o meu espaço, né? E eu sabia que eu ia ter 5 minutos. E era naqueles 5 minutos que eu ia ganhar 10, que eu ia ganhar 20, que eu ia ganhar 30, que eu ia ganhar 90 minutos. E eu fui, e o mais engraçado, que eu não sei nem se eu já cheguei a comentar isso, mas o primeiro contato que eu tive com o Bruno Lage, ele me chama na sala e diz assim, tá preparado para ser suplente? Porque quando tu estiver preparado para ser suplente é que tu vai ser titular. E isso me marcou. Isso me marcou porque geralmente tu chega nos clubes e é aquela coisa, tu vai jogar aqui, vai jogar ali, tu vai jogar. E ele não, tá preparado para ser suplente. Ou seja, e para mim isso marcou porque assim, quando tu tem essa humildade, não é que eu queria ser suplente. Claro. Mas eu tinha na minha cabeça, sabia de toda a situação e que eu tinha que ser humilde nesse tempo de suplente. Eu sabendo que ele ia me dar esses 5 minutos e esses 5 minutos eu ia aproveitar como se fosse 90. E foi dentro disso, né?
E quando chegou os 90 minutos, eu continuei contribuindo e foi top. No fim foi top. Ou seja, ele já te mentalizou logo desde o início. Como é que era a personalidade de Bruno Lage? Porque nós estamos muito habituados a ver Bruno Lage, pessoa inteligente, treinador inteligente. Como é que era essa relação, o trato do Bruno Lage para com vocês? E outra coisa, se o Bruno Lage, que embora aparenta ter uma personalidade muito calma, se era alguém que também dava muitas duras a vocês jogadores. Sim, o Bruno Lage é uma. E quem conhece, e até mesmo quem não conhece, vê esse Bruno Lage que vocês vê cá para fora, é o mesmo lá de dentro. É uma pessoa de coração puro, e às vezes as pessoas até metem na cruz por ele ser puro, por ele ser coração, por ele ser verdadeiro naquilo que é as palavras. Mas infelizmente vivemos hoje esse tempo de meter palavras na nossa boca, digamos assim, Certo. e tirar contexto de contexto e criar ali grandes polêmicas e por aí vai. Mas o Bruno Lage é de uma pessoa que eu admiro muito, temos amizade até hoje, falamos até hoje, porque verdadeiramente marcou a minha carreira, marcou minha vida, porque foi um treinador que, quando eu cheguei no Benfica, era ele que estava, né? Ele que me abraçou e que foi, como eu falei, eu poderia que dizer que o Bruno Lage marcou porque eu fui o melhor marcador e ele me pôs a jogar. Não, o que me marcou foi o Bruno Lage ter falado isso para mim. Certo. A primeira mensagem. Exato. E eu assim, não, esse cara é diferente. É gente boa, como vocês dizem, né? É gente boa e marcou, e temos aí amizade até hoje. Até mesmo quando eu estava no Fulham e ele no Benfica, eu fui lá e fui ver o jogo, e estivemos juntos, e almocei e jantei com a família dele. Então o Bruno Lage sabe da amizade que a gente tem e é top. Se quiseres aproveitar, o Mr. Bruno Lage ainda não esteve neste podcast, mas se quiseres aproveitar para lhe mandar um grande abraço, não sei se ele poderá ver ou ouvir isto, mas este é o teu momento, se quiseres enviar esse abraço. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele, e sempre na oportunidade estamos sempre falando, e aqui vai o meu abraço, e convido ele aqui vir no Brasil também para a gente tomar um cafezinho aí junto. Fazer uma resenha. Uma resenha, é isso. Falando de golos, há uma coisa que é inevitável falar, que é, agora é o momento em que tu tens de fazer a famosa faz a pose. Exatamente. Vinícius, gostava de perceber como é que surge esse festejo e porquê o faz a pose do Carlos Vinícius. A pose é engraçada, porque ela inicia no Mônaco, né? Que é quando eu acordo num dia normal, né? E aí fica ali recebendo muitas mensagens no Instagram, faz a pose, e até então eu não sabia. E é quando eu recebo um link de uma mensagem, um link que vai dar num canal que é o Beatfoot aqui do Brasil, que é um canal que jogam FIFA, essas coisas. E foi, ou seja, o bonequinho lá do FIFA fez o gol e fez a pose. Né? E aí eu vendo aquilo, tá ok. E logo a seguir tivemos um jogo, eu fiz o gol e fiz a pose. E todo mundo associou que era por causa do Mbappé, que essa pose é dele, né? Certo. Só como eu tava no Mônaco, todo mundo pensou que era por causa dele. E aí, ok, fiz a pose. E a verdade é que o Mônaco entrou nessa conversa, né? O Mônaco entrou nessa resenha, digamos assim. E acho que até levou o dono do canal do YouTube lá pra Mônaco e tudo. E aí eu, ok, fazer gol e fazer a pose. Ok, quando eu chego no Benfica, eu falei, vou deixar essa pose para trás e tá feito, vou fazer. Mas não podia deixar para o Mbappé, tinha que ficar para ti essa. Não, e aí quando eu falei assim, eu não vou mais fazer, né? Porque sabemos nós que é do Mbappé, né? E quando eu chego lá no Benfica, o vídeo de apresentação de bem-vindo é logo girar e fazer a pose. Aí eu falei, a pose até aqui, eu falei, ok, então é para continuar. E a verdade é que quando eu faço o gol de estreia, faço a pose e aí já era. Daí a pose é até hoje. Não, mas o Mbappé também na altura era mais novo do que tu. Ok, teve ali um crescimento exponencial, é um facto. Sim. Mas a pose tinha que ficar ali para o estatuto. Tu já vinhas de trás a fazer a pose, portanto tinha que ficar. Fosse do boneco do FIFA não fosse,
Não Para foi um mim, a centavo. pós é do Carlos Vinícius. E mais nada, é isso mesmo. Olha, falando de Benfica, quem é que era assim o jogador mais divertido, mais resenha, como vocês chamam, daquele balneário de 2019-2020? Tinha uns ali, Pizzi, o Rafa, o André Almeida. André O Rafa Almeida, era dos mais divertidos. era. Curiosamente, o Rafa parece tão fechado e Ah, teve... não. O Rafa ali dentro, se solta. O que é que tens Mas para nos contar do Rafa? Que assim, o Rafa tem sempre uma imagem de jogador muito, muito reservado, muito escondido. Se me estás a dizer que na, ele é dos ve- mais na, divertidos, agora até quero saber o que é que. na verdade, assim, o Rafa, ele é o perfil dele, sabe? Ele Ok, vive mesmo a vida. Porque as pessoas puxam para aquilo que o jogador de futebol profissional, ele é meio que um robô e tem que ser daquele jeito e cumprir aquele perfil e acabou. O Rafa não, o Rafa vive mesmo, o Rafa vive mesmo assim, a ponto por exemplo, assim, vamos lá logo jogar esse jogo para depois eu ir em casa comer um McDonald's, entendeu? E eu assim, quero estar todo mundo só para que tu, por exemplo, antes de um jogo quando eu chego na semana, chego no Benfica, tivemos a Supertaça certo. contra o Sporting. Ok, estamos indo pro jogo e eu não conhecia ninguém, tô aqui, né, no meu banquinho lá atrás, pá, e o Rafa assim, faz assim, ah, vamos logo jogar logo esse jogo. E era, opa, derby, tudo, Certo. Supertaça, ele assim, vamos logo jogar esse jogo. Devia estar agora, era comer um McDonald's, não sei o que, jogando videogame, tá? E eu olhei assim, mano, esse cara... E eu não conhecia, né? E eu assim, meu Deus, esse cara, então nós estamos indo aqui para um jogo importante, não sei o quê. A verdade é que ele arrebentou com o jogo. Acho que ganhamos 5-0. para 5-1 ou foi 5-0 e 5-0, ele fez 5-0. 2. Só que arrebentou, foi um dos melhores em campo. Esse é o Rafa, entendeu? Esse é o Rafa. Só que, sabe como é que é? No mundo que a gente vive hoje, é difícil explicar isso lá para Claro, fora, né? claro, claro. Mas Mas top. olha, mas é bom saber isso aí. E já agora, tu sabes qual é que é o hambúrguer favorito dele ou não? Não, não, tô fora. Pode ser que o Rafa venha aqui depois ao podcast comentar qual é que é o hambúrguer favorito, vamos descobrir. Ou então lançamos aos É adeptos para difícil, é tentarem descobrir. difícil. É difícil ele vir. Só se vocês amarrar ele para vir aqui, mas ele não gosta muito dessa parada. Mas é top, o Rafa é top. Tivemos ali um grupo top. Só que Top, a única coisa que nos faltou mesmo só foi o título de certo. campeão. Ficou ali, É, andou ali, foi no quase, depois bate ali a pandemia. Foi um momento sim, difícil sim. a questão da pandemia. Eu sei que acaba por ser um assunto um bocado, vamos dizer, ultrapassado com respeito pela É, pandemia, porque acho que foi uma situação que mudou muito o mundo, naturalmente, e impactou a vida de muita gente, dos que cá estão e dos que infelizmente já cá não estão. Mas a realidade é uma: a pandemia também marca uma viragem do futebol e naquela temporada marca também uma viragem dessa equipa do Benfica, que ia 7 pontos à frente e acaba por perder o campeonato. Sentes que houve um desligamento por parte do plantel? O que é que A, sentes que aconteceu? a verdade é que acho que ninguém do plantel consegue explicar isso, sabe? O que foi realmente o ponto que nos fez perder aquele campeonato? Porque Certo, estamos com 7, vamos ao Dragão com a oportunidade de vencer e ir a 10 de avanço, e certo. tu perdes o campeonato com 8 de atraso. Isso estou falando já em janeiro, fevereiro. Começam Né? a caída começa em janeiro, fevereiro, São, certo? são coisas que. E aí, por exemplo, naqueles jogos de pandemia, se tu tem os teus adeptos ali fortes, vocês estão dizendo o que é jogar no Estádio da Luz. Claro, Por exemplo, a volta nossa é contra o Tondela em casa na Luz, sem ninguém. certo, Então, no fundo, tu já perde ali uma grande força que é os adeptos. claro. E aquilo, eu lembro que empatamos o jogo, 0-0, eu acho. Empatamos o jogo e aquilo foi uma sequência. Ou seja, era adaptar com aquilo que já estava o campeonato correndo. Certo, Só que é ok. difícil, é difícil explicar realmente o que é que foi, o que é que se passou ali, sabe? Um ponto. É difícil, e aí é até frustrante porque com 7 de avanço, perde com 8 de atraso, pá, esquece.
essa segunda volta de temporada é realmente complicada, porque há ali uma série, como dizias, uma série de empates seguidas e é uma queda abrupta, não é? Como dizias, 7 pontos de avanço para 8 de atraso. E isto, atenção, com o empate em casa com o Tondela, a derrota também pesada contra o Santa Clara em casa por 4-3. Como é que, mesmo sem adeptos, como é que foi vivida essa pressão? Como é que lidaste com a crítica? E, no fundo, como é que se lida com a pressão de jogar numa equipa como o Benfica? Ter essa mentalidade forte, provar a cada 2 dias praticamente. E eu digo sempre que o Benfica propriamente, eu já andei aí por muitos clubes, e o Benfica propriamente, ou seja, ganhar em casa 1-0 não chega. Você sabe muito bem do que é isso. E tu tem que entender isso o mais rápido possível. Nesse caso, ou seja, eu que sou brasileiro, venho de fora, e para um português, já é mais fácil entender logo do que é o Benfica. Agora, para o estrangeiro que vem, e para mim foi uma dessas coisas que marcou do que é o Benfica, do que só 1-0 na luz não chega, mas tens que adaptar logo, tens que adaptar Claro. logo aquilo que é a realidade e a pressão. Ou seja, o Benfica, por exemplo, entra na Champions, é para ir até as finais e tá lá. Né? Se vai chegar ou não, o caminho vai dizer. Agora, o Benfica sempre entra nas competições com esse pensamento mesmo. Sabe? E isso faz com que gera ali responsabilidade, gera tensões, gera pressões, mas é o do jogo. É o clube que tu defende. Muito bem. E até essa campanha de Liga dos Campeões do Benfica até acaba por ser um bocado esquisita. O Benfica, recordo-me de um jogo que estar a ganhar 2-0 em Leipzig e deixar-se empatar também no Esse foi o final. jogo-chave. Este foi o jogo-chave. Estávamos ali com a classificação e tomas ali, sofres o gol. Parece que ali já começou, que ali ainda era antes do Covid, né? Certo, certo, certo. E ali era um grupo também de acesso que dava para classificar. Foi mesmo a coisa ali que vai acontecendo que até é difícil de explicar, sabe? Muito bem. Voltando às histórias engraçadas, já me falaste do Rafa, mas agora eu gostava de saber outras. Havia outros jogadores brasileiros nessa equipa, o Gabriel, também havia alemães na equipa, no caso Sim. o Weigl, mas como é que era esse convívio? Primeiro, entre N de culturas, eram imensas nacionalidades, e alguma história engraçada que tu queiras contar, seja com o Mr. Bruno Lage, seja com algum colega teu de equipa, Ui, não sei. assim, já vai alguns anos, né? A Certo, certo, gente certo. Para lembrar é difícil também. termina por lembrar assim de momento, mas era grupo top. Tinha o Chiquinho também, o Chiquinho. Até porque o percurso ali até o Benfica foi semelhante, sabe? O meio do Chiquinho. Nós estamos ali, inclusive eu enfrentei ele na segunda liga, ele estava na Acadêmica de Coimbra e tal. Foi um jogador também muito engraçado. Mas assim, histórias engraçadas teve certeza, mas é difícil lembrar uma pontual assim nesse momento. Mas sim, o grupo era top. É um grupo que merecia, né? Merecia ser coroado com esse título, porque foi top e a gente tem relações até hoje. E no fundo isso é o que fica. Muito bem. O Chiquinho, já agora, enviar aqui um abraço ao Chiquinho, que é meu conterrâneo. Não sei se sabias, conterrâneo, não digo país, ok, somos do mesmo país, é um facto, mas somos do mesmo concelho, somos do mesmo, ou seja, vimos os dois do mesmo sítio e, portanto, acredito que sim, que seja realmente uma pessoa engraçada. Saíste Top. do Benfica, falaste da Premier League, Tottenham, e eu agora gostava de perceber essa diferença entre competições. Como é que foi dar o salto, por assim dizer, para a Premier League? E depois, se falarmos aqui das diferentes ligas onde jogaste, gostava que me dissesses diferenças entre elas, falando de Inglaterra, naturalmente Portugal, Turquia, Países Baixos, porque jogaste no PSV Eindhoven também. Quais é que são assim as diferenças entre... E agora Brasil, naturalmente, o Brasileirão.
Sim, a Premier League ela tem toda, né, como é que se diz, todo o seu destaque em si. Para mim é um jogo muito rápido, muito disputado. É lá e cá, ou seja, é o campeonato que nos últimos 10 minutos é onde se faz mais gols, porque verdadeiramente lá 3-0 não chega. Ou seja, tem jogos lá que tá 3-0 e 10, 15 minutos do fim, aquilo estamos no 4-3. E é engraçado que o primeiro jogo meu, quando eu cheguei, foi contra o West Ham em casa, e estávamos nós ganhando 3-0 ao intervalo, e eu lembro que cheguei para o adjunto do Mister, José Mourinho, e disse assim, pá, tá feito e tudo, e ele era treinador, ainda é, né, inclusive tá no Benfica, o Nuno, né, e eu, Nuno, olha, tá feito, tá 3-0, pá, e ele assim, bem-vindo à Premier League, e eu, pá, fiquei sem entender, né, voltamos, 3-1, 3-2, e a 10 do fim, 3-3, tomamos um empate. E quando acabou o jogo, ele assim, eu te avisei o caramba, mano, teu guarda-rede cair, cara. Quando o teu guarda-rede cair, estamos a ganhar 3-0 e tomamos um empate, não sei o quê. Só que lá é cultura, né? É cultura, é assim que funciona, ou seja, é um jogo muito lá e cá, muito forte, tudo aquilo que está em volta da bola, a competição é muito alta, deixa sempre o jogo correr. E Portugal, por exemplo, já para mim, na minha visão, já é uma questão mais tática, Certo. as equipes bem organizadas taticamente, e Holanda é ofensivo, os jogos na Holanda acabam 5-4. Para ti é bom. Para ti é bom. 4-4 e tudo, é um jogo muito mesmo ofensivo. O foco, tanto que a gente vê muitos destaques ali da parte ofensiva da Holanda, né? Sempre foi essa coisa mais ofensiva. Aí, aqui no Brasil é meio que uma junção de tudo, ou seja, o futebol brasileiro é muito bom, sabe? Muito competitivo, tem muita qualidade, né? Para quem veio de fora aparenta um jogo lento e tudo, mas não é tão lento da forma que veio de fora, né? E é até engraçado que eu tenho até alguns amigos que vêm da Europa e falam assim, não, e o jogo é mais lento, vou chegar aí, vou fazer assim, assado, porque a gente já vem do futebol rápido e tudo. Chega aqui, tem dificuldade. Certo. Tem dificuldade porque a qualidade é muito alta, né? E em termos de comparação no contexto geral, tu vai ver Brasileirão, digo, em jogo jogado em peças de qualidade, tu vê Brasileirão em Premier League. Não estou dizendo que é do mesmo nível, não. Isso eu não gosto nem de comparar, mas tu vê que, por exemplo, é tanto que a Premier League ela vem contratar jogadores no Brasil. Certo. No contexto geral, é bem competitivo, boa de se jogar, do nível muito alto do Campeonato Brasileiro. E é por aí, cada um tem suas qualidades, digamos assim. Certo. Eu também acho assim, o Brasileirão acaba por ser um futebol, digamos que mais espaçoso, não é? Ou seja, há maior espaço. E se calhar também há ali algumas semelhanças com o futebol neerlandês, portanto, o dos Países Baixos, que é o espaço também ao avançado, a bola nas costas, e é por isso que, e ser muito ofensivo, naturalmente, daí a quantidade de golos que dizias. Tu tiveste algum cântico alguma vez, falando de Inglaterra, os adeptos ingleses são muito fanáticos pelos seus clubes, na Turquia também, e também lá jogaste. Alguma vez alguma claque, adeptos em geral, fizeram um cântico para ti? Tem a do Fulham que canta ali com o meu nome. Já vai mandar eu cantar aqui que eu não vou passar Vá vergonha. lá, Luís. Por favor. Só um bocadinho, só um cheirinho. A do Fulham ali, com incluindo meu nome, foi top, porque eu fiz ali um gol importante. Eu fiz um gol importante que foi na vitória com 2-1 com o Chelsea. Então ficou ali. E uma das coisas que, em termos de adepto, uma das coisas que me pegou foi, acho que temos um jogo ali com o West Ham e passou da hora do jogo, e todo mundo ali, e o jogo não iniciava, nós já todos preparados dentro do campo, e disseram que estavam à espera de liberar o comboio para os adeptos chegar no estádio. Como assim? Porque a linha que dava ali acesso ao estádio, né, do comboio, estava encerrada, estava cortada. Não, estava cortada, ou aconteceu algum problema, não sei o que, e eles iam esperar ali, acho que é para ir 10 minutos, algo assim, para que desse tempo dos adeptos chegar no estádio.
Então o jogo ficou em Ficou ali um suspenso. pouco. Ficou ali uma espera. Obviamente que nós não íamos esperar 30, 40 minutos, mas ficou ali, espera, e isso me chamou a atenção, sabe? Olha, Nossa, é top, isso é é top, curioso, é top. top. E, Mas, e depois, quando acabou, por exemplo, o jogo da volta com o Chelsea, eu ia embora dentro do comboio junto com um torcedor do Chelsea, por exemplo. sério, olha, e agora vou-te dizer aqui uma coisa. Neste fone aqui, eu estou a ouvir a tua voz. E neste fone aqui, eu estou a ouvir o relato do teu golo contra o Chelsea, pelo Fulham. E agora os adeptos vão cantar. E o adepto és tu. Tens que Não, cantar não, aí. não, 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 não vou meter essa. Alguma vez, mano. Não vou meter, não, esquece, esquece. Vá, como é que Não, era? Não não. precisas cantar, vá. Só precisas dizer as frases. Como é que eram? Não era uma música. Não, não vou entrar por aí, não vou cantar, esquece. Mas Nem era uma só frasezinha. Nem uma cantava os frasezinha. nomezinhos Sem e tal. cantar, sem cantar. Não, deixa dar, deixa dar. Deixa dar. Mas era isso, era isso. Era algo como, oh, Carlos Vinícius. Não, algo do É género. isso, 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 Era? isso. É. É a clássica da Inglaterra. Claro. Sabe que as músicas na Inglaterra não mudam muito, é sempre muda o jogador e o clube. Olha, Vinícius, onde é que tu te sentiste melhor? Em que liga, em que competição ou contexto te sentiste melhor? Eu digo sentiste melhor, não digo só de estás no sítio, no país, mas também na competição e em competição. Olha, em campo sentia muito bem na Inglaterra, ou sentia muito bem em Portugal. Qual é que foi o sítio onde te sentiste melhor? Até pode ser o Brasil agora, na verdade. É normal. Não vou citar Brasil, porque Brasil é a minha casa e na nossa casa nós estamos sempre felizes, né? Certo. Mas assim, fora, digamos assim, foi Portugal, né? E depois Fulham, que foi aonde também eu tive ali um tempo no Fulham. E Portugal por tudo, né? Portugal, nível de cidade, de tudo, e de clube, disputamos Champions League, ou seja, tava top. E Fulham, pelo tempo que a gente passou também, um clube dentro de Londres, top. Tem ali todo o estádiozinho ali top, histórico. Foi top. Esses dois lugares foi mais, até porque foi onde a gente passou também tempos, né? Muito bem. Falando de expressões e agora de maneiras de falar, tu vens do Brasil, como disseste, do Maranhão, é de onde és natural, para Portugal. Quando chegas a Portugal, eu muitas vezes ouço as histórias do Amaral, o Amaralzinho, que jogou aqui também no Benfica, e ele tem histórias engraçadas porque há expressões portuguesas que no português do Brasil ou não existem ou significam outras coisas. Tem alguma história relativamente a isso, ou com esse, portanto, com esse contexto? Histórias assim, tão assim não, mas de tu não entender o significado daquilo que estão falando, sim. E até mesmo com os treinadores e tudo, começa a tu ouves, não entende nada, mas só vai entender na prática. Tu fica ali. Qual foi a pior? Não, é porque dentro do futebol, no fundo, quando tu vive mais isso, é fora, né? Certo. No dia a dia. Porque no futebol é uma só linguagem. Mas fora tu vive algo de não entender do que ou seja, quando fala uma palavra ali, tu acha que é e no fundo não tem nada a ver com aquilo que tu tá achando que é como se fosse daqui do Brasil, mas não me lembro exatamente de alguma, mas sim, fica sempre, até mesmo aqui quando o mister diz alguma coisa, a rapaziada ali no campo acha que é aquilo que eles estão pensando, mas não é, entendeu? Tu chegaste onde eu queria chegar, porque o teu treinador agora é Luís Castro, que é português. E, tirando o contexto de alguém que é brasileiro e vem jogar para Portugal, tu neste momento tens um português que foi treinar para o Brasil, ou seja, o número de brasileiros na equipa é muito maior. Como é que a malta fica ali? Fica confusa ao início? Como é que se reage? Para já tem corrido bem, campeão estadual. Sim, não, temos ali. No fundo, o Mister também já trabalhou no Botafogo, né? Já Certo. sabe como é que. Já Sabe como comunicar. É que, e é como eu falei, são mais uma palavra ou outra, sabe? Certo. Uma palavra ou outra que a rapaziada ali no. E eles também fazem esforço para que tudo aquilo que é, como se diz,
coisas importantes, eles tentam também falar ali na linguagem brasileira, digamos assim, que é O para sotaque entender o brasileiro. sotaque, tudo. Mas é tranquilo. Como ele já, se fosse as primeiras vezes, ok, mas eu já tenho experiência ali do Botafogo, já dá para andar bem. Já dá para andar bem. Pois, por exemplo, no Brasil existe bitoque? Ou não? Bitoque. Bitoque, eu sou do Norte, diz prego, prego em prato, na verdade. Ah, não, não, não. Quando eu vi Por exemplo, isso é uma palavra que se tu diz aqui, aí esquece. vão-te meter um prego num prato. É isso. Exatamente. Ou seja, vai ficar confuso. Por E exemplo, a rapaziada mesmo que nunca teve acesso, certo. não sabe o que é meinho, por exemplo. Ah, bem, ok. Bom. Tá? Então, assim, são. Isso, não, isso é. Português de Portugal e do Brasil é igual e tal. Não, não é nada. Não é. Tu só diz que é igual quando tu vai para lá, mas quando tu vai para lá, tu já entende o que tá falando. Assim, se é meinho, eu já sei o que é meinho. Agora, o outro que nunca foi, não vai entender nada. Tu agora podes ensinar, podes ser professor. Não, é assim, quando o mister solta uma ou outra palavra que eu sei que não vão entender aqui, aí eu dou uma traduzida ali para a rapaziada ali, de vez em quando. E a Inglaterra, alguma difícil de compreender? Inglaterra, quando eu saio do, do Benfica pro Tottenham, eu passei mal. Senão o Lucas Moura salvar eu tava morto. Queres mandar um abraço ao Lucas? Hoje eu consigo ali desenrolar um pouquinho do inglês e tal. Certo. Mas no primeiro contato que foi no Tottenham, esquece. Queres mandar um abraço ao Lucas já agora? Sempre. O Lucas foi o que me abraçou. Primeira semana que eu chego no Tottenham, ele me levou lá para casa dele. Passei 3, 4 semanas lá e só saí direto para minha casa. Então foi um cara que eu tenho muita gratidão por ele sabe disso. Eu e minha família, né? Então é um dos melhores que eu já vi na bola. E ele fez-te assim alguma partida, ok, vou dizer em português do Brasil, alguma pegadinha quando estavas em Inglaterra com o inglês? Ele tá perguntando isso porque certeza tu já viu os vídeos dele lá, que ele tava sempre a filmar eu falando inglês. Você filmando eu falando inglês e era engraçado. E ele dizia, não, vai lá em fulano e diz que tu tá precisando disso em inglês. Aí tu diz assim. Aí eu ia tentar falar, e ele vinha atrás de mim me filmando e dando risada ainda. Ou seja, esquece. Eu passei mal ali. Qual foi a melhor que ele já te mandou assim, de pegadinha? Por exemplo, quando foi para falar com o médico, por causa do frio, minha unha ficava doendo. Aí unha é nail, né? Nail, yeah. Yeah. E ele disse, não, vai lá e fala que tua unha tá doendo, é assim. Aí eu cheguei lá assim, my nail. Nail era o médico assim, what? My nail, mano, e ele atrás morrendo de rir, mano. E depois, quando eu vi ele tá atrás, mano, rindo dessa merda, eu disse, caramba, era só tu vir falar pra ele e tava feito, mano. E era assim, tá? Aí ele era meu professor, mas ao mesmo tempo arrebentava comigo. E aqui de Portugal, ficaste com alguma coisa no teu dia a dia? Por exemplo, nós aqui dizemos muito opá, mais até tu jogaste mais pelo sul do que pelo norte, centro-sul do que pelo norte, embora tenhas estado aqui no norte, no Rio Ave, em Vila do Conde. Comeste francesinha? Chegaste a experimentar a francesinha? O que ficou mais assim foi o pessoal ali do norte, né, que fala, mano, blá, mano. Espera lá. Tem uns aqui que é do norte, né, que faz parte da equipe técnica, e eu cheguei dele, blá, mano, como é que é, mano? Mano, né? Blá, mano, é muito bom. Foi isso que eu peguei ali, principalmente no Rio Ave, que gás mesmo da terra, né? Foi engraçado, é engraçado. Só mais uma mesmo para matar? Mano, blá, mano. Muito bom. E aí eu peguei o Sérgio Oliveira depois do Galatasaray. Certo. E eu brincava com ele, mano, blá, mano. Mano. Muito bom. Olha, é verdade, chegaste a comer francesinha aqui no norte, ou não? Não. Isso aqui é o erro. Sou do coração do Pingo Doce, pá. Com galão. Esquece.
Esqueça. É, É fitness, né? É fitness. fitness, fitness. Feito nada. Aquele amarelozão lá do Pingo Doce que vem assim dentro da caixa. Ah, top, 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 top. É o segredo do golo? É croissant do Pingo Doce com galão? Diziam eles no Real Massa Mais, no Benfica e tudo. Ah, isso é o segredo. Já vem com queijo e fiambre dentro. Top, Muito top. bom. Vamos falar agora do teu lado mais humano, ok, Vinícius? Perguntar-te aqui qual é que foi o momento mais difícil que tu viveste na tua carreira? No fundo, são mais as da parte mais fora do futebol. Foi o falecimento da minha mãe em 2018, né? Que é onde eu tava no Rio Ave. E aí é onde é que tu pensa mesmo em desistir, né? Foi a segunda vez. A primeira foi quando tava mesmo sem opção dentro do futebol. E a segunda, ainda que nem se compara com a primeira, mas pelo falecimento da minha mãe em 2018. Mas aí foi. A minha família deu muita força ali, minha esposa, meus filhos. E o futebol também, né? Vai te fazendo ali, tu andar, passo a passo até esquecer, a gente nunca esquece, mas no Claro, fundo ali vira ali uma saudade que dentro dessa saudade nos faz cada vez mais também ter ali um combustível para continuar, né? claro. E foi isso. A dificuldade maior fora do futebol foi essa parada. Hoje é tudo então dedicado a ela, essencialmente. Sim, sim, sim. No fundo, a gente, como eu falei, não só ela também, mas a família, que no fundo isso também traz força à família e certeza, né, de que tudo Muito aquilo bem. que ela apostou no início valeu a pena. Quem é que te marcou mais nesta carreira até o momento? Dentro do futebol? Sim, do futebol. Atenção, pode ser dentro do futebol, aquela pessoa que foi mais marcante para ti, mas também aquela mais marcante que naquele teu momento de dúvida, bem lá atrás, no Grêmio de Anápolis, é assim que se Sim, pronuncia, sim. quem é que foram assim as pessoas ou a pessoa que te marcou mais? Pá, no fundo, a pessoa, assim, mesmo dentro do futebol, que ele é um empresário meu, que estamos até hoje, eu Muito não bem. gosto nem de chamar ele de empresário, ele sabe, é mesmo, foi como um pai, um exemplo para mim, até hoje, tudo a gente segue junto, e foi ele que, eu lembro a primeira vez que eu fui na escolinha dele, ainda criança ali, ele olhou para mim em Goiânia e disse, tu vai tornar jogador profissional de futebol, eu acredito nisso, e daí para ir, não só em palavras, mas ele puxou por mim, e graças a Deus a gente conseguiu realizar e chegar. Então, assim, é um cara que eu tenho como gratidão, como exemplo, e aí ao longo da vida. Muito bem. Como é que ele se chama já agora? Se quiseres. Flávio Ribeiro. Flávio Flávio Ribeiro. Ribeiro. Fica então aqui o abraço do Carlos Vinícius para o Flávio Ribeiro. Vinícius, vamos entrar agora aqui num segmento, estamos quase a terminar. Isto é perguntas de resposta rápida, ok? E preparado? Sim, Dário. Pronto, vamos a isso então. Defesa mais difícil de enfrentar? Van Dijk. Percebe-se, não é? Claro. Melhor gol da tua carreira? Melhor. Contra os belenenses. É uma Samar. Onde? Abriu tudo, abriu a porta. Estádio mais complicado de jogar? Pá, tem uns estádios complicados aí. O Newcastle, por exemplo. Ok, E. Pá, Newcastle. Newcastle, fica fechado. Estádio mais emblemático onde jogaste ou aquele onde mais gostaste de jogar? O Fulham foi fera ali, né? Quer dizer, Certo? Fechadinho, em cima, sim. mesmo estádio, típico estádio inglês. Jogador, portanto, que tu tenhas como referência? Não digo como referência, mas eu vi e tento seguir ali algumas coisas que eu presenciei. Foi, por exemplo, do Harry Kane, Ok. da forma que vê o jogo, da forma que faz as coisas acontecer no jogo e pá, quando o jogo acaba que ele ficou para trás e já prepara para o próximo. Então, assim, a nível de preparação do jogo foi o Harry Kane que marcou. R9, não? Ronaldo Fenómeno? O Ronaldo Fenômeno é o máximo, né? Tô dizendo tô dizendo numa realidade mais aqui, mais Certo. próxima, por eu ter jogado com ele e tudo, mas o Ronaldo Fenômeno pá, É fora de série. é fora de série, de uma classe que não tem nem como eu.
Treinador, até mesmo se eu disser que é ele, é até uma vergonha dizer. treinador mais marcante que tiveste. Treinador marcante que eu tive. Eu vou dizer que foi, sabe quem? Porque eu tive, por exemplo, treinadores que eu poderia dizer, como o José Mourinho, que são treinadores que volta a dizer que é das mesmas classes do Ronaldo Fenômeno, digamos assim, mais na sua função. É prateleira de cima, não é? De cima, que foi um privilégio máximo, e digo. O que eu acho mais top nisso é que eu não só passei com esses treinadores, é que até hoje tenho uma amizade, e isso é que no fundo, ou seja, tive um ano com o Zé Mourinho, joguei pouco, quem jogava era o Hurricane, mas temos amizade até hoje, então isso não mostra que a relação continuou e que foi além do futebol, né? Mas eu fico com o Marcos Valadares, que é o treinador do Sub-20 do Palmeiras, que tirou o de zagueiro e colocou de volante. Esse é top. Esse é top. Tu eras defesa central? É. Tu eras defesa central. Pois, ou seja, tu agora viraste o defesa das outras equipas. Só fui ali ver como é que era e depois vou usar isso agora. Não, estou a brincar contigo porque nós usamos essa expressão aqui, dizemos defesa das outras equipas quando é um avançado que não marca golos. Mas no caso tu és um avançado que faz golos, portanto isso não é verdade. Sim. Era aqui uma brincadeira contigo. Jogador com quem gostarias de jogar? Ui. Nunca chegaste a jogar com o Neymar, por exemplo. Não. Pá, o Neymar pode ser, dali eu fazia muito gol. O que é que eu falei? Facilita a vida, assim, não vale. Assim não vale. Se eu tivesse dito Cristiano Ronaldo, terias dito Cristiano Ronaldo. Não, para mim, para o meu jogo, era o Neymar. Imagina o que é o Neymar. Fitava tudo e tocava para mim do lado. Mas o Neymar, vamos ficar com o Neymar. Benfica numa palavra. Gratidão. Muito bem. Liga Portugal numa palavra. Ui. Uma palavra. Ensinamento. Muito bem. Se não fosses jogador, o que é que serias? Vaqueiro. Pronto, é uma opção, atenção. Claro. Ias ficar a trabalhar na roça, como se costuma dizer, como se diz no Brasil. Muito bem. Isso. E agora, para terminar, Carlos Vinícius, a derradeira questão, o que é que tu dirias àquele Carlos Vinícius do passado que teve quase a desistir do futebol, mas acreditou, veio para o Real, passou pelo Rio Ave, Nápoles, Mónaco, Benfica, Tottenham, PSV, Galatasaray e... Orgulho na tua caminhada. Foi top. Verdadeiramente. Tem sido top, né? Então, esta aqui podes desenvolver. Eu deixo. Não, é mesmo isso. Orgulho na caminhada naquilo que foi, na carreira que foi e que é e que continue sendo sempre para cima. Muito bem. Vinícius, alguma mensagem que queiras deixar aos teus fãs, às pessoas que gostam de ti, àquelas pessoas que marcaste no Benfica, no Rio Ave, no Real, aos teus antigos colegas de equipa, alguma coisa queiras dizer, deixar uma mensagem? Gratidão por todo o pessoal português. Como eu falei, a gente temos uma boa ligação e continuamos com essa ligação até hoje, né? Tive e tenho, acho que 5 ou 6 treinadores portugueses, então a gente continua com essa relação, e é gratidão mesmo a esse país que me abriu as portas, que abraçou minha família, aos Real Esporte Clube, ao Rio Ave, Benfica, todos e mais aqueles que simpatizam com a gente, com aquilo que é o nosso futebol, com a nossa pessoa. Então é gratidão mesmo, gratidão a todo o pessoal português, e um abraço na oportunidade, vamos estar aí, quer que seja dentro do futebol ou não, mas estamos sempre aí em Portugal para o croissant. Muito bem, Vinícius, gostaste? Estamos juntos, top, obrigado. Olha, para terminar, fazer a pose do Vinícius. Vai lá, Vinícius, muito obrigado, tudo bom e resto uma boa temporada. Tamo junto, valeu. Um abraço.
E assim foi. Carlos Vinícius, aliás, avançado do Grêmio de Porto Alegre, passou aqui pelo Real, pelo Rio Ave e também pelo Sport Lisboa e Benfica. Continua, agora pelo Brasil, fora, a fazer imensos golos, como nunca deixou de fazer enquanto passou aqui por Portugal e pelo resto da Europa. Deste lado é tudo. Já sabe que pode ver este episódio na Liga TV ou então ouvir este Sem Filtros no Spotify ou no iTunes. Deste lado é tudo. Aguardamos para um próximo episódio. Muito obrigado. Até lá.